Romanos capítulo 15. Toda vez que eu estou na casa do Pai, e eu creio que você também é assim, eu fico muito atento, muito ligado a tudo que está acontecendo, cada momento do culto. A oração de abertura, os hinos que nós adoramos, da harpa cristã, hinos do louvor, leitura oficial. Eu procuro ficar atento para perceber o que o Senhor está apontando. Onde desce o helicóptero, o heliponto, ele tem aquela torre com aquele tipo um funil, um funil de café, né? Um coador, chama-se biruta, e aquilo mostra a direção do vento para o piloto olhar e saber por qual lado ele vai chegar com a sua aeronave. E o primeiro hino que foi cantado hoje aqui, eles abriram cantando um louvor dizendo: tudo se fez novo. Você lembra disso? Tudo se fez novo. E o penúltimo hino cantou: vim viver milagre. Não vim para ser mais um. Eu disse: Senhor. Romanos capítulo 15, versículo de número 4. É um texto que eu sou apaixonado por esse texto. Deus inspirou o apóstolo Paulo. E ele, numa inspiração divina, ele diz: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Bruno, destaca esta parte final: tenhamos esperança. E a primeira sentença: pois tudo o que no passado foi escrito. Grife essas duas expressões. E eu vou convidá-la para fazer essa leitura, todo mundo junto, mas vamos fazer com a entonação que o texto exige, pede de nós. Vamos, 3, 2, 1. Amém. Diga: Senhor, fala comigo. Amém. Deus abençoe. Toma o seu lugar. O apóstolo Paulo é inegavelmente, inegável, é uma autoridade que Deus levantou no livro sagrado, na palavra de Deus. É uma autoridade. Isso é consenso, é pacífico isso. Deus levantou ele. O interessante é que ele foi criado e foi ensinado aos pés da religião judaica, aos pés de Gamaliel. Você conhece a biografia dele. E ele foi desenhado pela religião judaica para ser um expoente. E Deus, observando desde o início de tudo, Deus permitiu que toda essa formação viesse sobre ele. E ele teve uma formação muito enriquecedora, muito enriquecedora. E já no auge dessa formação, Deus diz assim: agora é comigo. E Deus, então, você conhece, ele no seu fanatismo da sua fé,
de viver o que ele entendia como verdade absoluta dentro da sua religião. Ele quer fazer uma purificação no seu bojo de conhecimento da fé que ele possui, e ele não quer que nenhuma heresia, e imaginava ele que o cristianismo ou o evangelho seria uma heresia, a graça seria uma heresia para ele, e ele quer pegar todo mundo e quer calar aquela nova mensagem que está chegando, que é a mensagem da graça de Deus. E ele vai prendendo pessoas que, o início são os servos do caminho, mas o Senhor o pega na curva lá de Damasco, ele cai por terra, ele agora está cego, e o Senhor diz que ele vai ter um novo momento na vida dele. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E Deus então o pega, o transforma de jeito, e ele vai para o deserto da Arábia, 3 anos, numa imersão divina, e ele volta e começa as suas viagens, e começa as suas cartas pastorais, epístolas pastorais, e vai escrever esse livro magnífico que é a Carta aos Romanos. E o interessante é que na Carta aos Romanos, ele volta novamente ao início, lá atrás, ele volta à origem. Há algum tempo atrás, alguém falou comigo, a igreja tem que pregar mais o Novo Testamento, mas a autoridade máxima do Novo Testamento vai buscar lá na fonte. Ele não se desconecta do Antigo Testamento como a base de plataforma, a base de sustentação do Novo Testamento. Então ele vem e diz isso: pois tudo o que no passado foi escrito, ele está validando, chancelando todo o Antigo Testamento. Ele está vivendo no Novo Testamento, no tempo da graça. Ele estudou a vida dele, mergulhado na lei, no Pentateuco, nos escritos do passado. E Deus o pega, o transforma, o vira do lado avesso, e ele agora está no tempo da graça. E o Cristo, o Messias, para eles que ainda estão esperando, o Messias já chegou, e o Messias é o Emanuel. É aquele moço, aquele rapaz, aquele jovem de Belém, que passou um tempo em Nazaré e tomou a cruz e venceu a morte. Está agora num trono de glória. E ele começa dizendo isso: tudo que no passado foi escrito. Aí ele começa a discorrer que tudo que foi escrito lá atrás, não as cartas que eu vou escrever, não nas epístolas, não na própria carta, o Evangelho aos Romanos, não. Tudo que lá no passado foi escrito. Então ele está indo lá para Moisés, ele está indo para os profetas, ele está indo lá para os juízes, ele está indo lá atrás. Tudo que no passado foi escrito, ele diz, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que lá foi escrito para o nosso ensino. Aí ele vai dizer a seguinte coisa: foi para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, para não aprofundar muito e não dificultar muito, é algo muito profundo, ele estabelece para mim e para você que a grande mensagem, ou a mensagem central deste livro, desse conjunto, 39 no Antigo, 27 no Novo, 66 livros, a mensagem central deste livro é esperança. Tudo que foi escrito, tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para quê?
Para que foi escrito? Para acumular conhecimento? Para acumular divergências? Não. Tudo que foi escrito para que tenhamos, e ele coloca o tempo verbal nele próprio, não para que tenham esperança, mas para que tenhamos esperança. Então ele está dizendo que nós, todos nós, vamos ter esperança a partir de quê? De tudo o que no passado foi escrito. Então, tudo que eu leio no Antigo Testamento, tudo que eu leio no Novo Testamento, tudo que eu leio nos livros, é para que nós tenhamos o quê? Esperança. Qual foi o primeiro hino que foi cantado hoje aqui? Tudo se fez novo. Qual foi o penúltimo hino que nós cantamos aqui? Eu vim viver milagre. Qual é a primeira mensagem da Bíblia? Se o cerne da Bíblia é esperança, qual é a primeira mensagem da Bíblia? Como que Deus, ele inaugura o livro sagrado, o canon? Qual é a primeira mensagem? Qual é a primeira mensagem? Qual é o primeiro assunto da Bíblia? Já parou para pensar nisso? O primeiro assunto da Bíblia, a primeira mensagem da Bíblia é a que Paulo está se referindo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é a primeira mensagem da Bíblia. Gênesis 1, coloque na tela. Versículo, depois, bota na mesma tela, 1, versículo 1, 2. Coloca 1 e o 2, e o 3 também. Esta é a primeira mensagem da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse o quê? E o que tem? Houve, Lúcio. Você observou que depois da sentença da afirmação, a terra era sem forma e vazia, ponto e vírgula, havia trevas sobre a face do abismo. Não existe um ponto. Não existe um ponto. Não existe um ponto. Porque o ponto finaliza o pensamento, finaliza a sentença, um ponto conclui a afirmação. Não existe ponto. O texto diz que a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Diga comigo assim, vírgula. A esperança começa. A esperança começa. Vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espírito, porque tu se move sobre o caos. Ele vai dizer, porque eu sou esperança. Porque eu sou esperança. Porque eu sou esperança. Porque muita gente tem faltado à Santa Ceia. Porque muita gente tem faltado à mesa do Senhor. Porque o diabo, diante do caos, roubou a esperança. O diabo roubou a esperança. Já contei aqui umas 300.000 vezes, mas tem gente aqui que não ouviu isso. Há anos atrás, Cinelândia, culto ao ar livre. Eu estava pregando ali em frente ao bar do Amarelinho. É o Amarelinho, Teatro Municipal. Eu estava pregando. E naquele dia, isso tem, brincando, tem 40 anos, tem mais de 40 anos atrás, bem novinho. Ainda não estava calvo, não estava careca. Naquele dia eu estava meio pilhado. E na hora que eu fiz o apelo, uma turma veio aceitar Jesus, veio à frente. E ficou um rapaz afastado. Um rapaz diferenciado. E eu orei por aquele grupinho. E ele ficou olhando para mim. E eu achei que ele estava me paquerando. Aí do espírito eu fui para a carne.
que foi, meu amigo? Já parti com a tesoura voadora. O que foi, meu amigo? Ele estava aquele olharzinho, o hormôniozinho, o silicone, a coisinha. O que foi, meu amigo? O que foi? Falei grosso, latido de pitbull. Ele olhou para mim, uma lágrima correu e disse assim: tem jeito para mim? Ah, irmãos, o cara me desmontou. Ele me desmontou. Tem jeito para mim? Eu entreguei o microfone, fui na direção dele, abracei ele e falei no ouvidinho dele: tem jeito para você. Tem jeito, você não nasceu assim. Qual é o teu nome? Ele esqueceu, falou o nome de trabalho. O teu nome de nascimento. Ele falou o nome de nascimento. O Biratã. Olha o nome de nascimento. O Biratã. Eu abraçado com ele naquela Cinelândia, eu falei: demônio que vem mudar, tu sai dessa vida agora, eu te repreendo, sai agora, Satanás. E clamei ali pelo poder de Deus, pela libertação dele, e esse moço foi liberto. Esse moço foi depois para Maranata, na ABI, que tinha um culto da pastor Paulo Brito. Começou a caminhar, depois foi servir com o pastor Aloysio de Moraes, na igreja que tinha no Jardim Botânico, depois mudou para Botafogo. Ele foi liberto, casou, pai de filhos, virou obreiro. A primeira mensagem da Bíblia é a mensagem da esperança. O Espírito Santo está pairando sobre as águas. Irmãos, veja só, ele está pairando sobre. O texto diz: a terra é sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito está pairando sobre. Agora imagine você que as trevas embaixo, olha para cima, pensa assim, uma treva, algo, uma partícula, falando com a outra partícula. O que é isso? O que é esse negócio aí em cima aí, que está sobrevoando? É drone? Não, é esperança. Mas aqui está tudo dominado, aqui é nós. Mas ele diz: aqui em cima é ele, aqui é ele. É ele que está aqui em cima. É ele que está aqui em cima. O Espírito se move sobre. Espírito, o que está fazendo aí? Isso aí acabou. Junta tudo e joga fora. Não, é esperança. Eu quero nesta noite, antes de nós tomarmos o pão, dizer para mim e para você que hoje, mais uma vez, é dia de esperança. Esperança. Sabe, quando o Espírito para sobre, ele está dizendo a seguinte coisa, a mensagem é a seguinte: eu sou poderoso para arrumar a desordem. A desordem. Irmãos, Deus é um Deus de esperança. Olha essa guerra agora, irmãos. Em casa faz um negocinho para mim. Bota numa coisinha chamada Google. Bota lá, dimensão territorial de Israel. Aí você muda de página, dimensão territorial do Irã. Depois tu bota assim, população nativa de Israel, população do Irã. Depois tu bota assim, distância entre o território de Israel e o Irã. Bota isso, faz uma equaçãozinha bonitinha. Área de Israel, área de Irã. População de Israel, população do Irã. Distância quilométrica, distância territorial de Israel até o Irã. Aí você pega esses elementos e você fala assim: uau, como é que pode o pequenininho, longe, pegar de cheio o grandão? Como é que pode isso, hein? Como é que pode isso? E sabe, há um texto, ele não está na palavra de hoje, mas de como veio, deixa eu ler para vocês aqui. Esse texto, ele é muito interessante. Está no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas,
Eu quero que você veja um detalhe aqui interessante. 2 Crônicas, capítulo 15, 16, é o capítulo que fala sobre quando Deus o rei Asa, me ajuda aí quem? O rei Asa, está aqui, capítulo 14 de 2 Crônicas. Olha esse texto aqui, versículo de número 8. Coloca na tela, 14, 8. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa, observe isso, o rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim. Então tinha 300 lá em cima e 280. 300 com 280 dá quanto? 580. Versículo 9, vamos embora para o 9. Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de quanto? 1.300.000 carros de guerra. Israel não tem nenhum carro de guerra. E esse rei, ele tem 1.000.000 de soldados. Israel tem quantos homens? É quase que o dobro, mais os carros. Então, na verdade, ele tem quase que o dobro. É uma máquina, irmãos, é uma máquina. Versículo 10. Então Asa saiu contra eles, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o rapazinho lá do Irã disse que eu vou varrer Israel do mapa. Ele está escondido, porque o pequenininho foi lá e quebrou tudo, e está quebrando tudo. O pequenininho foi lá e disse: opa, os comandantes quase todos já foram tirados. E tem um moço aqui no Brasil que tem uma foto, só está faltando ele. Você riu de quê? Só está faltando ele, meu Deus! Que aviação é essa, irmãos? Que aviação é essa? Eles voam milhares de quilômetros. Deus não mudou. A primeira mensagem da Bíblia é a mensagem da esperança. Asa vai dizer: Senhor, me socorre. Grifa isso aqui, por favor, Bruno. Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa o quê? Diga para quem está atrás, diga assim: tem esperança, meu irmão. Pastor, mas a dívida, tem esperança. Pastor, tem esperança. Pastor, tem esperança. Tenha esperança. É a primeira mensagem da Bíblia. Tem esperança. Primeira mensagem da Bíblia. Deus criou os céus e a terra. Uau, que lindo. Aí a terra está sem forma e vazia. Quem bagunçou tudo isso? A estrela que caiu. Quem bagunçou tudo isso? Ezequiel diz, Isaías diz: a estrela caiu, querubim que caiu, e quando caiu foi uma hecatombe na terra, destruiu tudo. O que Deus fez? Ele não foi procurar criar outro sistema. O Espírito Santo desce ali. Irmãos, não tem isso é heresia. Mas imagina se tivesse um anjo fofoqueiro. Um anjo fala com o outro. Fica aqui, o que está fazendo lá? Rapaz, se mete nisso não, cara. Isso é o Espírito. Mas está tudo acabado. É melhor esquecer isso e fazer outra. Se mete nisso não, rapaz. Se mete nisso não. O Espírito está pairando.
e de repente vai ter um brado, haja luz. Eu declaro nesta noite, irmãos, a esperança para você. Diga: a esperança para minha casa, para minha família, para minha saúde, para as minhas finanças. Diga: a esperança, a esperança. Talvez porque eu por ter sido vendedor, e quem é do comércio sabe disso, aquela semana que tu não vende nada. E o diabinho fica: vai falir. Mas de repente Deus abençoa. É aquele semana que quase ninguém viaja para a eternidade, né? Mas de repente, bum! Meu Deus! A esperança! A esperança! Deus veio para arrumar a desordem. Deus veio para arrumar a desordem. A esperança, irmãos. A esperança. Porque a gente fica vendo o quadro, a gente olha, ainda bem que em Gênesis 1 e 2 não tinha humanidade. Ainda bem. Porque se tem, sempre tem o negativo, o pessimista. Sempre tem. É os espias. Quem subiu para espiar a terra foi só príncipe. Aí, não, a terra é boa, mana, leite e mel, os frutos são gigantescos, é bacana, mas tem gigante. E a gente olhando para eles, nós éramos como gafanhotos. E, irmãos, que coisa diabólica é essa? Hoje, tarde da bênção, eu tenho que colocar isso porque o pregador pregou sobre isso hoje. Coloca na tela Salmo 135. Eu vou pegar uma carona aqui da mensagem de hoje à tarde. Salmo 135, versículo 6, foi 5, 6 e 7. Eu tenho que pegar uma carona nisso aqui. Olha o que foi pregar, olha o que a palavra diz. Diga assim: de fato, eu sei que o Senhor é grande. Você perdeu uma chance agora. Diga assim: de fato, eu sei que o Senhor é grande. Já viu aquela coisa de desenho, que o irmão pequenininho e querem bater nele? Ele fala: vou chamar meu irmão. Eu vou chamar meu irmão. Meu irmão, se chegar aqui, vai, ó. O Senhor é grande. Sabe qual é o nosso problema? A gente não acha que Deus é grande. O Senhor é grande. Você pode repetir, que assim: o Senhor é grande. Mas o salmista foi além. Ele foi além. O Senhor é grande. E o nosso Deus está o quê? Ele não está no mesmo nível, ele está acima. Diga assim: o meu Deus não está no mesmo nível. Diga: o meu Deus está acima. Você não... Diga: o meu Deus está acima. Um dia, uma turminha bobinha aí, pegou a arca de Deus, representa a presença de Deus, e botou na casa de encosto de Dagon. E Dagon estava em pé. Só não caiu na hora para não machucar aquela turma. Botou lá e saíram, fecharam a porta. Não deu certo. Porque nada pode estar acima de Deus. De manhã cedo, quando chega lá, o que aconteceu? Terremoto? Não, caiu por terra. Aí, em vez da ficha cair, os burrinhos levantaram o Dagon. Agora não vai cair por terra, agora vai ser decepado. Agora é decepado. Epa, aí a ficha caiu. Pessoal, tira esse negócio daqui. Porque já caiu o Dagon, agora vai cair tudo.
Irmãos, de fato, eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor é grande. Eu digo para você que se você souber disso, muita coisa está resolvida. Por que Golias ficou 40 dias batendo na mesma ladainha? Me dá um homem, me dá um homem. Sabe por quê? Porque o rei Saul e todo o exército não sabia disso. Davi chegou, só escutou uma vez, me dá um homem. Ele olhou, esse cara é incircunciso. Esse cara não tem aliança. Esse cara é do outro lado. Eu vou matar esse cara hoje. Só precisou ouvir uma vez. Esse cara vai cair hoje. Por que Davi teve aquele ímpeto? Diga comigo assim, porque Davi sabia que o Deus dele é grande. O Deus dele é grande. Versículo de número 6. Acima de todos os deuses. Você pode ler comigo? Diga, tudo o que agrada ao Senhor. Tudo que agrada ao Senhor, Ele faz. Tudo. No céu em cima, na terra embaixo, no mar e no abismo. Diga, sobrou o que para o diabo? Não, fala assim, ficar calado. Sobrou nada. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Porque tudo que Deus quer fazer, Ele faz. E operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Tudo que Ele quer, Ele faz. Agora, a cereja vai agora no 7. Coloca o 7. No 7, Deus pega o verbo fazer e coloca 3 vezes. Coloca comigo. Bruno, diga comigo assim, faz subir as nuvens, faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento. Irmãos, tu acha que isso é pouca coisa? Deus faz, e quando Ele está fazendo, cale toda a terra. Ele faz o mar abrir, Ele faz a água liberar rocha, Ele faz o sistema solar parar, Ele faz. A gente precisa colocar isso dentro de nós, irmãos. A gente precisa. Josué e Caleb diz, pessoal, galera, não, galera, a terra é nossa. A terra é nossa. Não, a terra é nossa. A terra é nossa, porque Deus está conosco. Asa vai dizer, Senhor, só tu, é o pequeno e o grande, é o fraco e o forte, mas tu está conosco. Tu estás conosco. Eu quero que você hoje, ao tomar o pão e ao tomar essa santa ceia, eu quero que você diga, Senhor, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão pelas tantas e tantas vezes que eu tremi, que eu achei que o diabo tinha vencido, que eu achei que não ia dar. Eu quero pedir perdão. Está tendo um campeonato de futebol, né? Você está mais ou menos informado. E eu tenho um vizinho que ele é muito sarcástico, ele é muito piadista, ele é muito debochado. E o outro, ele torce por um time, não vou falar, mas o outro torce pelo Fluminense. Aí ontem a gente está reunido lá, num momento de lazer, aí o Fluminense assim, amanhã tem jogo, o Fluminense. Aí ele falou assim para o outro assim, fica tranquilo, cara, pensa com a seguinte cabeça, o Borussia, né? A camisa dele é do Bangu, cara. Pensa que vai ser. Cara, fica tranquilo, cara. É a camisa do Bangu. Ó. Teve o jogo. E como é que terminou? 0-0. Irmão, você sabe o que é? O Fluminense conseguir empatar. Não empatou, isso é vitória. Isso é vitória, irmão. Empatar com.
Irmãos, empatar com o Borussia, irmão, é vitória. É vitória. Eu tenho certeza que o time está feliz do Fluminense, o outro está acabado. Pô, cara, que é esse time do Fluminense? É um timinho lá do Rio de Janeiro, lá. Cara, era para atropelar. Não deu, não. Não deu para passar em cima, não. Os caras marcaram legal. Mas como assim, cara? Nós somos... Não, mas não deu, não deu. É o pequeno embarreirando o grande. Quem é mais famoso? É o daqui ou de lá? Claro que é o de lá. Claro que é o de lá. Mas não deu. Irmãos, por que a gente perde a batalha antes da guerra? Diga, a última palavra é do Senhor. Se Ele falou que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou, pisa, eu entrego, Ele vai entregar. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Pastor Maurício, se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Fiscal, cadê o imposto? Calma. Pega o anzol. O que tem a ver anzol com fiscal cobrando imposto, irmão? Vai lá no... Pega o primeiro preço e tira o dinheiro. Irmãos, peixe é caixa eletrônica, irmão? Peixe é caixa eletrônica, pelo amor de Deus. Agora, Pedro é pescador. Podia pôr, Jesus, menos, senhor, menos. Peixe não tem, não é caixa eletrônica. Mas ele foi. E pensa a cabeça de Pedro. Anzol, isca. Pedro, vai onde? Eu vou pegar um dinheiro para pagar. No banco? Não, vou pegar um peixe. Mas como assim, cara? Não, é que ele mandou. E se ele mandou... Se ele mandou... Estou dentro. Ele mandou. Então eu quero hoje que você diga a Deus, eu quero viver a primeira mensagem da Bíblia. Qual é a primeira mensagem? Esperança. A primeira mensagem da Bíblia é o quê? Esperança. É a primeira mensagem da Bíblia. A terra está sem forma e vazia. Caos. É verdade? É verdade. É fato? É fato. É fato. Isso aí não tem como questionar. É fato. Mas ele está pairando sobre. E o pairar dele sobre é dizendo, enquanto paira, eu sou esperança. Eu sou esperança. Eu sou esperança. Eu lembro uma querida, me parece que foi de Ebenézer, que marcava a cadeira para o marido, não é? Ebenézer. Todo culto, deixava a cadeira vazia. E dizia, irmã, está vago? Não, é que ele vai chegar. O cara está pinguço, enfiado lá na lama. Irmã, está vazia? Não, é que o meu esposo vai chegar. Aí aquela grupo fofa, cadê o esposo dela? Não, nem crente é. Pois que é biruta. Ela marca o lugar. É que Deus falou comigo que ele vai chegar. Deus falou comigo que ele vai chegar. O tempo passou. Ela ficou marcada com uma irmãzinha que toma conta de deixar uma cadeira vazia. Até o dia que veio o porteiro. Irmã, teu esposo está lá fora. Chegou aí. Eu não falei que ele ia chegar? Ele entra, senta, aceita Jesus. O nosso problema, até perto de Jesus. Senhor, o que é isso para tanta gente? Esse é o nosso problema. Senhor, olha aqui, só estou falando porque insistiu muito. É coisa de criança. 5 pães e 2 peixinhos. Mas, pastor, fazer o quê, né? Fazer o quê? Me dá aqui, o seu incrédulo. Senhor, obrigado. O milagre chegou. Eu queria entrevistar o rapaz que falou, para que é isso para tanta gente? Que ridículo. E quando começou a partir, 15 mil pessoas comeram, sobrou tudo lá ainda. Uau! Será que ele foi pedir perdão, garoto? Tem que pedir perdão. Rapaz, foi mal, eu não acreditei.
Eu não acreditei. Eu não acreditei. Me perdoa, menino. Me perdoa. Coloque-se em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus, querido. A primeira mensagem da Bíblia é a mensagem de esperança. E vamos sentar na mesa hoje, estar na mesa, no pão e no vinho. E eu quero fazer um desafio para mim e para você. Se eu perguntar a você, no Novo Testamento, qual é a passagem que eu mais gosto, sabe qual é? Todo mundo sabe? Qual é? Lucas 15. Por uma única razão. Lucas 15 são 3 parábolas. E as 3 parábolas têm a mesma coluna. Esperança. O pastor tem 100 ovelhas e perdeu uma. Amplia o entendimento nesse texto. Perder uma ovelha naquele contexto é não perder a ovelha, é ter a ovelha destruída pelos predadores, por leões, por urso, por ladrões. Ele tem 100, ele perdeu uma, entendeu? Olha, acontece. Foca nas 99. Mas ele diz não. Ele deixa 99 e vai procurar uma ovelha. Aí tem um advérbio de tempo, diz assim, e quando encontra? Quando encontra? Significa que não foi fácil achar. Mas por que ele foi procurar, deixando 99 lá atrás? Porque ele tinha o quê? Quanto vale uma ovelha e quanto vale 99? Quem vale mais? As 99. Mas ele foi. Ele foi porque ele tinha uma certeza. Qual era a certeza que ele tinha? Eu vou dizer para você que assim, eu vou encontrar a minha ovelha. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar a minha ovelha. A segunda parábola é a dracma perdida. Ela tem 10, perdeu uma, ficou com 9. Ela gasta tempo, ela investe. Ela acende luz. Acender luz é investir, porque a luz é do azeite. Ela vai gastar, ela vai varrer. Porque ela tem uma certeza, ela tem uma esperança. Eu vou achar a dracma perdida. Agora a terceira parábola é do filho pródigo. Essa é a maior. Porque o pai, ele investe muito. Ele contrata um ourives. Para aquele tempo, é muito caro. E ele faz um anel. Ele contrata um artesão. E faz vestidos, veste nova. Ele não foi no shopping. Ele não foi na Rene, na C&A. Aquilo é sob medida. Ele investiu muito. Demandou tempo. Não existe loja que vende tecido. Aquilo é tudo peça tecida. É um tiara único. Ele investiu. Ele manda procurar alguém que faz os sapatos e sandálias. E para cada um que pergunta, mas para que esse anel? É porque eu tenho esperança. Mas é muito caro. Não perguntei o preço. Eu tenho esperança. Meu filho vai voltar a usar um anel. A roupa, eu tenho esperança. A sandália, eu tenho esperança. Aí, bezerro cevado, que é caro, é nobre. Aí chama o grupo de música. Pessoal, toda semana, toda quarta-feira, ensaio. Mas para quê? Ensaio para a festa que vai ter. Mas é meu filho. Mas ele foi embora. O teu papel é ensaiar. O resto é comigo. Ensaia. Ensaia. Aquele pai está dizendo, esperança custa caro, esperança não é de graça. Esperança implica em sacrifício. Não é dormir e acordei, não. É custoso. Eu quero terminar lendo, parece que é capítulo 13 do Apocalipse, se não falha a memória, mas se é 13. Capítulo 13,
do Apocalipse, versículo de número 8. Versículo 8. Coloca na tela. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, esperança custa. Não tem esperança de braços cruzados. Não tem esperança, esperança custa. Você está aqui hoje. Você precisa de um milagre na área da saúde, na área financeira, na área familiar, na área da habitação. Esperança custa. Eu quero que você fale hoje com Deus. Deus, adestra os meus braços, o meu coração, para que eu tenha esperança. Eu vou me dedicar. O lavrador, acho que é o símbolo da esperança. Ele prepara a terra quando não tem nada. Ele coloca a semente quando não tem nada. Ele procura uma maneira de irrigar, ou pede a Deus para que haja chuva quando não tem nada. Ele dorme com o olho fechado e um aberto, porque diz a Bíblia que se dormir os homens, o inimigo vem. Então ele vigia, porque ele tem esperança que vai frutificar. Aquela terra vai produzir. Ele tem esperança. Ele tem esperança. Seja um pé de banana que vai dar cachos, ele tem esperança. Ele tem esperança. Você está aqui hoje, Deus te trouxe. Eu quero que você diga: Deus, eu quero ter esperança que eu vou concluir esse curso. Eu vou concluir essa faculdade. Eu quero ter esperança. Eu quero. Deus, eu não quero ficar no meio do caminho. Eu quero ter esperança que eu vou ter. Hoje tivemos esse louvor tão lindo da Alvorada. Eu dirigi a Alvorada. Outros dirigiram, pastor Edson. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ter um grupo. Não é fácil. Mas a gente não desiste. A gente tem esperança. A gente tem esperança que Deus vai fazer. A gente tem esperança que Deus vai realizar. A gente tem esperança, irmãos. Quem não tem esperança fica pelo meio do caminho. A gente tem esperança. Eu quero que você hoje tenha esperança que a congregação vai explodir. Eu quero que você tenha esperança. Eu quero que você tenha esperança que a classe que você dirige vai explodir. Eu quero que você tenha esperança. Eu quero que você tenha esperança que aquilo que você está realizando, pastor, de repente, foi. Você vai ter esperança. Tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança. Há dias atrás, a minha esposa pregou na Betânia. Hoje está o pastor Abel. Ela voltou com uma palavra. Olha, lotada a congregação. Lotada, entupida. Betânia. Não encha não. Esperança. Esperança, esperança. 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 Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, Deus hoje quer que eu tenha esperança. Eu vou dizer que esse mês vai ser o melhor mês da tua vida. O melhor mês do teu ministério. Esse mês vai ser. Você vai sair de casa dizendo: é hoje. Amanhã vai ter culto, vai dizer assim: é hoje. É hoje, é hoje, é hoje que vai sacudir tudo. É hoje que Deus vai sacudir. É hoje que Deus vai fazer. É hoje que vai ter. É hoje. Você crê nisso? Diga amém. Diga: Senhor, alimente a minha alma
com esperança. Eu quero vibrar, eu quero celebrar, eu quero andar sobre as águas. Eu vou me mover na esperança, eu vivo pela esperança, eu caminho na esperança. Eu vou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém.